Os fenômenos climáticos causaram prejuízos para boa parte da população brasileira em diversos setores produtivos. Veja agora os efeitos da estiagem e a importância dos fertilizantes. A estiagem, falta de chuvas prolongadas, causa efeito nas lavouras. A produtividade e rentabilidade da safra são prejudicadas, levando muitas vezes a prejuízos. Além disso, a logística também é afetada, mas soluções inovadoras decorrentes de pesquisas e uso da tecnologia estão cada vez mais presentes na vida dos produtores, como, por exemplo, o uso de fertilizantes ou biofertilizantes, como explica Walter Casarim, coordenador científico e geral da NPV, Nutrientes para a Vida. O fertilizante ele é um meio de fornecer nutrientes para a planta. Então, a partir do momento que uma planta está bem nutrida, ela se torna mais fortalecida. E o primeiro ponto que a gente tem que pensar num período de estiagem é ela ter um sistema radicular bem desenvolvido. Isso significa que ela vai poder se aprofundar mais no solo, ter acesso àquelas águas que estão mais em profundidade, porque o solo vem secando de cima para baixo. Então, quanto mais aprofundado o sistema radicular tiver, mais ela vai suportar esse período de estiagem. Os fenômenos climáticos causaram prejuízos para boa parte da população brasileira e diversos setores produtivos. Enquanto o Sul, Sudeste e Centro-Oeste viram a maior seca dos últimos 100 anos, a região Norte sofreu com grandes inundações. Segundo a Secretaria de Defesa Civil do Ministério da Integração, a estiagem é um período com um índice baixo ou zerado pluviométrico. Por isso, segundo Walter, o uso de fertilizantes ajuda e muito dos grandes aos pequenos produtores. Afinal, como ele mesmo define, é nada mais do que um alimento para as plantas. Então, nesse ponto, o cálcio é um elemento bastante importante, o fósforo é um elemento bastante importante, e esses elementos eles são levados através da fertilização, apesar do cálcio ser através do calcário, que também é um fator de suma importância para fazer o sistema radicular crescer. Então, toda planta bem nutrida significa que ela vai suportar muito mais o tempo de estiagem do que uma planta mal nutrida. Por isso, para Walter, o ponto-chave é desmitificar o uso de fertilizantes e conhecer a fundo qual o seu papel. Conhecer as funções que cada nutriente tem dentro da planta. E cada um tem suas funções bem específicas. Então é através desse conhecimento que ele vai perceber que realmente esses nutrientes vão ser importantes para ele obter aquilo que é mais importante, que é a produtividade, a sua produção. Os produtores muitas vezes utilizam fertilizantes e também os agrotóxicos. Mas afinal, qual a diferença entre eles? Aí nós estamos falando de coisas completamente diferentes, né? Enquanto que o fertilizante são produtos que têm na sua composição nutrientes que são essenciais para a planta. Quando eu falo essenciais, são aqueles nutrientes que não podem faltar, porque se faltar a planta não completa seu ciclo de vida, ela não vai produzir. Já os defensivos agrícolas ou agrotóxicos, eles têm as substâncias que vão matar uma planta daninha, que vão matar uma praga, né, um inseto, que vão matar uma bactéria. Então, para a gente fazer uma comparação, o fertilizante é o nosso alimento, ou o alimento da planta, e o agrotóxico é o remédio. Como nós usamos remédio, a planta também precisa de remédio para combater tudo que é nocivo. Apesar das diferenças, os dois produtos podem colaborar com uma lavoura com menos perdas, principalmente em tempos de estiagem, em que há desequilíbrio hidrológico grave. É preciso buscar o meio termo. Nenhum produtor usa mais fertilizante do que precisa e nem mais agrotóxico do que precisa, porque são produtos caros, né? Então, normalmente se aplica aquilo que realmente necessita. Há um acompanhamento, quando a gente fala do agrotóxico, há um acompanhamento para saber se aquela praga ou aquela doença já está causando algum malefício para a cultura. Então, a partir daí que ele vai utilizar o produto. Mas tanto o fertilizante quanto o agrotóxico, nós temos que usar as boas práticas de uso para que isso não ocasione nenhum problema no meio ambiente. Driblar os efeitos da estiagem, usar os produtos necessários, tudo isso pode colaborar com a solução. Afinal, a água na plantação
tem um efeito vital. A água é a forma que a planta traz os nutrientes para dentro dela, né? Então é como se a gente estivesse puxando num canudinho, né, um suco. A planta está jogando água para cima pelas folhas e entra água pelas raízes. E junto com a água está entrando os minerais, os nutrientes e tudo aquilo que é benéfico para ela. Então a água é o veículo para que ela tenha vida, tá? Ou seja, a água é vida de uma planta.